graças. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, pelo grande privilégio que nós temos de conhecer a Teu Filho, não somente como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Obrigado, Pai, também que Tu nos deste Ele como nossa esperança. E agradecemos pelo Espírito Santo dado a nós, em consequência de Cristo glorificado. Damos graças por essa pessoa que habita em nós, que sempre tem o prazer de nos falar do Teu Filho, esse que enche os nossos corações, que nos motiva para andarmos aqui nesse pobre mundo onde Ele foi crucificado. E damos graças também que essa mesma pessoa, Ele pode e quer nos guiar a toda a verdade por Tua palavra, Pai, nos animando, nos ensinando, e também nos corrigindo. Pai, nós agradecemos que todo esse trabalho terá um momento de final, do qual nós aguardamos, ainda que seja hoje, esse momento, piscar de olhos, e seremos tirados dessa cena para estar face a face, como cantamos agora, perto, bem perto, daquele que tanto nos amou. Nós agradecemos, Pai, por tudo isso que temos, e obrigado também por mais essa reunião, que podemos ler a Tua palavra, agradecidos que podemos sempre confiar que Tu sabes, Pai, o que nós necessitamos, e assim nos encomendamos a nós mesmos, dando-te graças no nome tão precioso do nosso Salvador e nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, eu também fui convidado para falar. E eu confesso, irmãos, que é interessante, né? A gente, quando é convidado para falar, às vezes a gente não sabe o que vai falar, né? Às vezes fica meio... que seria bom, né? Para falar e tudo mais. E então essa noite, apesar de estar cansado, ontem saí daqui cansado, eu cheguei à noite lá, perdi o sono, né? O sono não vinha, né? Melhor dizendo. Falei, vou ler. Por que vou ler, né? Não sabia que... Sei lá que eu vou ler. Daí eu fui ler algo e falei, puxa, eu acho que eu vou compartilhar com os irmãos isso aqui. Então eu queria ler um versículo em Levítico, o livro de Levíticos, algo que já uma ocasião, falei numa reunião uma vez, mas eu estava daí fiquei lembrando, falei, puxa, porque nós estávamos falando ontem, né, sobre de nós crescermos, né, nós não nos acomodarmos na nossa vida, né, nós falamos do leite, né, que o leite ele não é algo biblicamente positivo, alguém que fala, vou ficar só no leitinho, isso aí, então você vai ficar criança o resto da sua vida, né, porque a criança ela vai desenvolvendo e vai comendo, deixando o leite para partir para o alimento sólido, né? Para virar um adulto, vai crescer. Então eu estava pensando que os levitas, o povo de Israel, meu irmão já falou algumas coisas aí, mas o povo de Israel, ele era composto, o povo de Israel era composto de 12 tribos, né? 12 tribos, Judá, Benjamim, Isacar, Zebulon, Naftali, e a tribo de Levi, que eram os levitas, eles eram responsáveis para cuidar das coisas concernentes a Deus. Eles foram privilegiados de ser a tribo que cuidava de sacerdócio e de toda a manutenção do templo, e antes disso foi o tabernáculo, enfim, é eles que cuidavam disso aí. Cada um tinha suas funções, né? As famílias que o irmão citou, as Miraritas, Coatitas, Gersonitas, então eles cada um tinha os seus trabalhos.
E daí, o livro de Levítico, ele é um manual que foi escrito, né, o manual do levita. Então, isso aqui nós vamos ler agora alguma coisa que está no manual dos levitas. Foi escrito um manual para eles, que é o livro de Levítico. Então, eu estava pensando no versículo, capítulo 21, né, capítulo 21 de Levítico, que foi dito algo que impedia um levita de exercer o seu trabalho, né, no caso do sacerdote. Vamos ler os versículos. Vamos lá, capítulo 21, versículo 16. Vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão no seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará. 2 pontos. Como o homem cego, ou coxo, ou rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver berida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito. Aí, tá bom, daí ele continua. Então, isso aqui eram os sacerdotes, né? Os filhos de Arão, que exerciam o sacerdócio. Então, aqui foi apresentado a eles, aqui um manual, o que impedia uma pessoa de exercer. Ele era sacerdote, mas ele não podia exercer. Ele era descendente de Arão, e estava tudo certinho, só que ele estava sendo impedido. Então, eu estava pensando um pouco nessas características que impedia dele exercer o sacerdócio dele. Então nós vemos que o primeiro era um homem cego. Logicamente, ele não podia exercer, ele era cego. Ele não enxergava, não dava para ver. E é interessante que ele está falando aqui do cego, né? Aqui ele não fala do mudo e nem do surdo. Ele fala do cego. Ele era, falando outra vez, ele era um sacerdote, mas ele era cego, ele não conseguia ver. E isso para nós, irmãos, eu quero transportar essas coisas aqui em figuras como princípios, tá? Por favor, como princípios para nós que pode atrapalhar a vida cristã. O que é um cego? Normalmente nós falamos, é um incrédulo. Não, nós não estamos falando de incrédulo, nós estamos falando de cristão. Nós estamos falando de dentro, nós estamos entrando para dentro desse círculo aqui. O que é um cego? Um cego é aquele que Pedro fala, vamos lá. 2 Pedro capítulo 1, ele fala, no versículo 3, 2 Pedro 1, 3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou, ou nos chamou, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as preciosas e muito grandes promessas. E ele vai falando da associação dessas coisas que recebemos
E daí ele fala aqui mais abaixo, eu estou adiantando porque senão não vai dar tempo. Versículo 8. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só que está perto, esquecido a purificação dos pecados, etc. Então ele fala de uma cegueira aqui, uma cegueira de falta de exercícios. Então esse aqui, ele não podia exercer. Próximo, vamos andar para você não vai. Voltando lá. O outro, nós não precisamos falar muito, é o coxo. O coxo é aquele que não pode andar. Esse é o cristão que não sai do lugar. E é interessante isso, irmãos, porque estava pensando em Timóteo. Olha o que Timóteo fala, olha que interessante. Embora ele está falando ali, 1 Timóteo capítulo 3, embora ele está falando ali daqueles que vão exercer um trabalho, né? Vamos lá primeiro. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Isso é um trabalho. É um trabalho na Assembleia e na Assembleia local. Bispo, presbítero, ancião, toda a mesma coisa. Só muda de 6 para meia dúzia. Ele está falando a mesma coisa. Então, isso é local. Né? O bispo, o ancião, ele é local. Não é... Ele é a esfera de trabalho dele, ele é a sua própria assembleia. Ele não é, isso aqui não é dom, isso aqui é ofício. Tá? O dom, sim, o dom onde que fosse. A pessoa que tem o dom de evangelista, pastor, mestre, ele é, e aonde ele for, ele é. E vai ser até morrer. É um dom que Deus tem dado ao corpo de Cristo. E aonde ele for, ele é. Aqui ele não está falando de dom. Aqui é um trabalho que existe na Assembleia. Que existem os irmãos que, graças a Deus, aqueles que desejam fazer isso. Irmãos, também não é uma cadeira que você vai sentar, não, tá? Não é cadeira, é um trabalho. O que está escrito aí? Como é que fala? Irmão, lê essa versão. Não precisa levantar, não, só lê. O que está escrito sobre? Como é que fala aí? Qualquer um de vocês aí, por favor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja desculpar, excelente obra deseja. O que ele deseja? O quê? Trabalhar. É trabalho, irmão. Não é posição. Eu sou. Você não é. É para trabalhar. Porque precisa, irmãos. Na Assembleia precisa de irmãos que trabalhem. Existe um trabalho de cuidar. Isso aqui está meio relacionado a um pastoreio. Dos irmãos, são os cuidadores na Assembleia. É necessário isso. E devemos orar que o Senhor levante, o Senhor cuide dessas pessoas, porque isso é muito importante. Os irmãos saem das denominações, chegam na Assembleia, e eles pensam que na Assembleia não existe liderança. Existe liderança, sim. São irmãos que estão à frente, cuidando, e nós devemos respeitar esses irmãos. Não no caráter, como é na denominação, por favor, não estou falando isso, mas que existem os irmãos, e nós devemos orar, que o Senhor levante e dê luz para esses irmãos cuidar, né? Para uma pessoa pede lugar à mesa, os irmãos são responsáveis em ver tudo isso aí, antes de levar para a Assembleia, né? Então existe esse cuidado, então é um trabalho, só que nesse trabalho, o próximo versículo fala o quê? No comecinho do versículo 2. Convém. O que é convém? É necessário que ele tenha alguns
predicados, ele tem algumas qualidades que preencha isso, né? Bom, e daí ele vai falando de várias coisas, né? Que seja uma pessoa ordenada, inclusive, na sua vida, né? Que cuide bem da sua casa, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus, né? Uma das detalhes é isso aí, né? Que tem uma ordem, tem que ter uma ordem na sua vida, porque como é que você vai entrar na Assembleia e ajudar na Assembleia se você não cuida da sua própria vida, né? Então, daí ele vem falando de coisas claras, sabe? Ele fala, governa a sua própria casa, não dado a vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas. Ele vem falando coisas claras, né? Coisas claras, sem enigmas. Só que daí ele chega aqui no versículo 6, como é que ele fala no versículo 6? Não neófito. O que é isso? Agora eu pergunto, por que ele não falou, não seja novo convertido? Porque ele não está falando tudo coisa clara aí? Está sendo claro, não seja assim, não seja dado a vinho, só que ele chega e fala, não neófito. Você sabe o que quer dizer não neófito? Sabe o que é neófito? Sabe o que quer dizer neófito? A palavra neófito ou não? Neo é novo, fito é uma planta nova, é uma planta nova. Por que ele não falou novo convertido? Ele fala neófito. Porque, irmãos, muitas vezes pessoas vêm, né, nossos queridos irmãos, né, vêm para a Assembleia e eles vão sempre ser um neófito. Eles não vão crescer. Eles não têm exercícios de crescimento. Eles sempre vão ter que ser cuidados e não cuidadores. Então isso é um fato, por isso que é interessante que Paulo tenha usado essa aplicação, porque às vezes eu conheço, irmãos, não posso falar a quantidade, faz anos que não sai do lugar. Mas é aquilo que ele tem, é a porção dele com o Senhor. Só que ele ficou lá atrás. Então essa pessoa, o que é? Ele é um coxo. Né? Simbolicamente dizendo, ele não consegue andar, ele tem que sempre ser carregado. Ele é um irmão querido, mas ele tem que ser carregado a vida inteira. Por quê? É o neófito. Então, estava pensando que é interessante isso aí, né? Nós temos que ter atenção a essas coisas, por causa que nós não devemos, como nós falamos ontem aqui, quando o ministério da palavra, né? Quando fale do 3, o outro julguem, porque todos podereis profetizar, ele não está dando licença, né? Todos podereis. Eu posso também, viu? Está escrito aqui, eu posso. Não tem ninguém. Isso, poder é democracia. A Assembleia não é democracia. Na verdade, a Assembleia ela é ministrada pelo Espírito Santo, que vai usar quem Ele quer, e graças a Deus, todos poderemos fazer isso. É isso que ele está falando, todos podereis profetizar. É o privilégio de ser usado pelo Espírito Santo. E, irmãos, tem um detalhe falando dessa coisa, que eu estava pensando um pouco, né? Quando nós falamos alguma coisa na Assembleia, e os irmãos não estão entendendo, nós devemos tomar cuidado. Mas os irmãos não estão entendendo. Pois é, você vê que cuidado você tem que ter, porque o Espírito Santo, que vai abrir a boca de uma pessoa para falar, ele vai abrir os ouvidos dos irmãos para entender o que você está falando. Agora ninguém está entendendo o que você está falando, então eu acho que tem alguma coisa errada. É só a boca que está com problema, não são os irmãos. Não é os irmãos que não estão entendendo, é você que não está falando. E isso é um detalhe, que são exercícios na Assembleia, no ministério. Então não é democracia não, irmão, que você pode falar e os irmãos são obrigados a ouvir. Julguem, por isso fala, os demais julguem. E nós, graças a Deus, devemos e podemos estar passivos
de correção. E nunca nos ficarmos desanimados por sermos corrigidos. Pelo contrário, devemos dar graças ao Senhor, que Ele está cuidando de nós e da Assembleia, quando existe alguma correção. Tá? Então, existe o coxo. O coxo existe o coxo. Vamos lá, próximo. Voltando lá em Levítico. Perdi. Está aqui. Como é que fala essa versão aí, esse versículo aí, irmão? 18 aí. Oi? Mas tem outra. Nariz chato, exatamente. É flat nose. Flat nose, né? Nariz, não é isso que está escrito aí? Flat nose, nariz achatado, isso não. Ele tem. Deu com a cara na parede, né? Então ele está com o nariz. Mas o que tem? Ele tem um nariz chato, o que tem, coitado dele? Mas ele não podia, por que ele não pode? Ele não sente cheiro. Ele respira, mas ele não sente cheiro. Você está rindo, coitado, né? Vamos ler um versículo, segurar, se for. Efésios 5. Tem mais versículos, mas eu vou ler apenas um aqui. Versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, uma oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. E como é que é? Ele foi entregue como, hein? Em cheiro suave. Isso é o que Cristo fez para Deus, como o irmão citou hoje do holocausto. A si mesmo se ofereceu a Deus, né? Eles se ofereciam pelas suas fraquezas e tudo mais, e o Senhor se ofereceu a si mesmo. O Senhor foi a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. É interessante que o Senhor, Ele foi aquele que deu a Deus o que é de Deus. Lembra quando for tentar o Senhor, né? For tentar o Senhor e for falar para Ele assim: é lícito pagar tributo a César ou não? O Senhor falou assim: trazei uma moeda. O Senhor não tinha nenhuma moeda. Verdadeiro pobre, né? Mas rico ao mesmo tempo. Trouxeram a moeda. E quem que é a efígie? É de César. E o que ele falou? Dai a César o que é de César. Só isso? E a Deus o que é de Deus. Porque isso nunca ninguém fez. Vocês estão tão preocupados em dar a César o que é de César, as coisas dos homens para os homens, mas lembre-se que você tem que dar a Deus o que é de Deus, porque isso ninguém fez. Agora o Senhor estava aqui e veio, e Ele deu a Deus o que é de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. O Senhor foi o único homem que pôde dar a Deus o que é de Deus. E essa é a justiça que Paulo fala assim, que Ele foi feito por nós, justiça. O irmão falou, nós precisamos desse fiador, como ele falou, a gente não vai pagar nunca, né? Tem que ter o fiador. Então Ele foi feito justiça. É na justiça de Cristo que nós nos encontramos, porque Ele foi aquele que deu a Deus o que é de Deus. Paulo escreveu em Romanos 8, 11, finalzinho do 11, ele fala assim: quem deu a Ele, a Deus, para que possa ser retribuído? Nós temos a resposta. Cristo, o Senhor, deu a Deus o que é de Deus, e Deus o retribuiu. Deus ressuscitou a este Jesus e o colocou na glória, pelos méritos dele. O Senhor está à glória pelos méritos dele mesmo, porque Ele deu a Deus o que é de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Então nós descansamos nessa justiça e saber que isso Ele fez
como um sacrifício em aroma suave. Isso é o que nós estamos falando aqui. Nós estamos sentindo esse cheiro maravilhoso do que Cristo fez. É uma apreciação daquilo que Cristo fez por nós. E primeiramente fez a Deus. É aquela fumaça, né, que subia como Noé quando saiu da arca, né? É Moisés não, tá? Noé que saiu da arca, ele fez um altar e aquela fumaça subiu com um aroma suave a Deus. É o cheiro. Então esse levita aqui, ele estava com o nariz chato. Ele podia comer do pão do seu Deus, ia comer, mas só que ele não podia estar lá. Ele não podia participar porque lá existia aromas lá dentro também. O incensário tinha aromas, ele não tinha cheiro. Bom, vamos lá. Mais um. Nariz chato, e o que mais aí que fala aí? Oi? O que é? O desproporcionado. Né? Ou qualquer coisa parecida, né? Ele era desproporcionado, ele tinha membros fora de controle. E isso nos fala de um crescimento indevido, porque nós crescemos, lógico, é uma pessoa, por isso que ele está usando, é um símbolo para nós, uma figura, né? Uma pessoa que tem um defeito físico, porque a perna cresceu, a outra não. E daí o que acontece? Ele não podia fazer isso. Ele não podia ir lá, por quê? Porque para nós, o crescimento ele deve ser homogêneo. Ele deve crescer igualmente, lógico, senão nós ficamos defeituosos, que é a consequência de quem não teve esse desenvolvimento. E nas coisas do Senhor é a mesma coisa. Nós devemos crescer de forma homogênea, não somente nós, mas entre nós. Um exemplo que acontecia em Israel, 1 Crônicas, é Davi que fez isso. Crônicas, isso, eu achei. É o capítulo 15 e 15. É 1 Crônicas 15 e 15. Como é que fala, irmão? Fazendo um favor, né? E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Certo, então, é isso aí, ó. Lembra da arca que nós falamos hoje da arca? A arca, ela tinha 4 argolas nas suas pontas. Ninguém podia pôr a mão nela. Então ela tinha 4 argolas, e daí tinha 2 hastes de madeira revestida de ouro também. Eles passavam outra aqui, e eles, os levitas, pegavam aqui, levantavam, os 4 levantavam e saíam andando para levar a arca. Então tinha que haver uma sincronia, né? Esses que nós estamos vendo aí, eles não faziam isso, mas estou dando um exemplo do nosso conjunto que nós devemos crescer juntos. Por quê? Porque nós, os levitas, imagina os levitas andando, os 4 andando, cada um no canto. Eles tinham que andar de acordo com os seus passos. E se tivesse ele não podia fazer isso. Porque, né? Não é assim, então, porque isso nos fala da harmonia que deve haver entre nós nas coisas do Senhor. Nós estamos levando o testemunho do Senhor. E nós devemos andar juntos, irmãos. Nós devemos caminhar juntos, com as mesmas medidas, com os mesmos passos, não é verdade? Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Né? Ele roga aos irmãos, se quiser ler o versículo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha o que ele fala para nós, né? Para nós.
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, o que é isso? Isso é unidade, né? Isso não é união, isso é unidade. Isso aí não é, irmão, o que rogo penseis, tenhais o mesmo sentimento, pensar a mesma coisa. O que é isso? Vamos ver se ele pensa a mesma coisa. Porque ele pensa a mesma coisa, então vamos juntar. Não é isso que ele está falando. É segundo as Escrituras, segundo a verdade, segundo a doutrina, inclusive que é a doutrina de Paulo que está falando. Eu rogo-vos, irmãos. E penseis o quê? É a doutrina de Paulo. Porque nós devemos todos andar no mesmo passo do conhecimento da doutrina que nos foi dada para nós cristãos, a todos nós cristãos. Então esse aqui, ele não podia ser, no fim eu tirei outra vez, ele não podia ser o desproporcionado, tanto de mal como de pé, ele não podia ser, ele era impedido por causa disso aí. Vamos voltar lá então. Então vamos adiantar aqui, senão... Bom, então o desproporcionado também não podia, né? Bom, vamos pular aqui, o pé quebrado e a mão quebrada, então já vamos para o 19, vamos passar para frente, que o pé quebrado e a mão quebrada também é o mesmo princípio, né? Que ele está impedido de andar e fazer. Próximo, versículo 20, próximo detalhe. Corcovado, o que é isso, irmãos? É o corcunda. Não consegue levantar, não consegue olhar para cima. Ele só olha aqui, ó. Ele não consegue ver longe e muito menos, muitas vezes, irmãos, infelizmente, Pedro fala isso, inclusive nós acabamos de ler, vendo somente como cego que vê somente o que está perto, né? Nós lemos agora um pouco lá, só ver o que é. Ele, além de um cego, ter tratado lá como um cego, mas tratado como um corcunda também, porque ele só vê o que está perto. Ele não consegue ver o que está mais além. Um exemplo para nós, Lucas, capítulo 13, versículos, por favor, um irmão aí, versículos 10 ao 14. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum direitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é lícito trabalhar. Nestes, pois, vinde para sermos curados, e não nos 18 anos encurvada, o Senhor cura ela. Nossa, que maravilha! Não pode curar. Hoje é sábado. Tem 6 dias para ser curado. Sábado não pode fazer isso. Em vez de agora, puxa, maravilha, essa mulher vai 18 anos. Mas eu estava pensando nessa mulher encurvada. Há 18 anos. Isso aí é uma figura de Israel. Porque o Senhor tinha entrado no ministério dele e ele veio e curou essa mulher aí. E fazia, aí o detalhe fala que 18 anos que ela estava desse jeito. Nós vemos que o Senhor, ele se apresentou lá no templo, ele tinha 12 anos de idade. Lembra disso? Ele tinha 12 anos. E daí ele foi o quê? Ele foi rejeitado pela representante, sendo a sua mãe, levou ele embora e falou: não, vou embora. Nós estamos preocupados contigo, e levou ele embora. Daí ele some. Dos 12 anos até os 30, o Senhor sumiu. Não é verdade?
Quanto que dá isso aí? 18 anos. Daí ele aparece. E essa mulher ficou o quê? Quando o Senhor apresentou lá no templo, ele estava mostrando, né? Ele estava mostrando, não, estava se mostrando a nós que aquela pessoa que estava lá, apesar de 12 anos, ele tinha uma capacidade que ele poderia até governar Israel. Mas não, vamos embora para casa. Ficou corcunda. Israel estava corcunda. Daí o Senhor vem agora aqui e levanta para que olhe, para que veja. Maravilhoso. Curou essa mulher. Tá dando glória a Deus e levantando. E amém, que maravilhoso. Só que rejeitaram o Senhor. Israel rejeitou o Senhor e levou ele até a morte e rejeitou, e está rejeitado até hoje por Israel. No versículo Romanos capítulo 11, versículo 9 e o 10, principalmente o 10. E Davi diz: torne-se a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se os olhos, para não verem, e curvem-se continuamente as costas. O que acontece com as costas no final, hein? Fiquem curvadas as suas costas, ou seja, quando eles rejeitaram o Senhor, o que aconteceu com eles? Encurvou as costas outra vez e está até hoje encurvados. E eles ficarão encurvados até que o Senhor venha. Quando o Senhor vier em glória para estabelecer o reino, Ele vai fazer com que eles se endireitam outra vez, porque Ele fala: olharão para mim a quem traspassaram. O Senhor vai curar eles através do quê? Arrependimento. Porque o que levou-os a ficar desse jeito foi a incredulidade. Então, irmãos, o corcunda, e às vezes corremos o risco de ficarmos corcundas, de não apreciarmos as coisas do Senhor e sermos incrédulos para as coisas do Senhor, apesar de sermos cristãos. Vamos voltar lá no... O que é o próximo? Eu acho que não precisa falar nada, não. O que aconteceu com ele, mano? Não cresceu. Ai, que coisa, não? Eu acho que não precisa nem falar o que é isso, né, irmãos? Nós vemos a exortação, Paulo, Pedro, todos eles levam o quê? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra sempre fala de crescer. Olha, quer ver? Vamos lá. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, outro 100, outro 60 e outro 30. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vai baixando. Produz a 100, a 60 e a 30. Esse caráter, eu posso chamar de um caráter coletivo, inclusive, figuradamente, o que ia acontecer na história do testemunho, que ele ia diminuir. Essa mesma parábola, em Marcos 4, por favor, versículo 8. E outra
caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. Aí fala outro, né? Ele produziu, agora sim. Agora nós estamos vendo aqui, ao contrário. 30, 60 e 100. Será que Marcos não gostava de Mateus, então ele escreveu ao contrário? Não. Isso mostra, inclusive, a maravilha dos evangelhos. Todo mundo quer fazer o evangelho uma coisa só, quer encontrar as suas... sabe? Não, encontrar, querendo unificar eles, não vai ajudar de jeito nenhum, eles são diferentes. Por isso são 4 evangelhos, porque senão ia ser um só. São 4, porque cada um trata de um caráter, né? Mateus nos fala do Senhor Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem e João como Deus. Então algumas passagens nem se encontram no evangelho, muitas vezes, né? João, por exemplo, é distinto. O que aconteceu em João quase não se apresenta em outros evangelhos. Então aqui nós estamos encontrando o quê? O servo. O servo, apesar dos pesares, ele não deve abaixar. Ele deve sempre crescer. Sempre crescer. Ainda que as coisas vão abaixando, ele deve crescer. Então esse princípio é maravilhoso, que nós devemos entender, que a palavra fala para nós, irmãos, que não tem desculpa. Não tem desculpa do crente, sabe, se recolher, começar, sabe, porque é aquilo que o John falou ontem. Não existe um cristão parado. Ou ele está crescendo, ou ele está andando para trás, um dos dois. Não tem como você ficar estagnado, ficar parado. Você vai... Então, a exortação para nós, como aqueles servos, né, é para crescer. Né? É para crescer e não ficar. Senão, sabe o que vai acontecer? O anão não cresce. Nós devemos ser assim e não anão. Gracinha, né? Então vamos voltar lá. Ixi, já deu o nosso horário. Vamos terminar aqui. Anão. Bom, a belida no olho. Belida no olho não é o cego, mas ele não vê perfeitamente, né? O próximo, sarna. Não é isso? O próximo não é sarna? O que é sarna? Está escrito sarna aí também? O que é sarna? Não para. Minha mãe falava assim, pai, você tem sarna? Porque não para, não é verdade? E isso é uma característica do cristão que ele tem que ter. Ele deve parar. Lembra a gente usou sempre essa figura Maria, né? Aos pés do Senhor. Senta aí, fica quieto. Senta aos pés do Senhor. Nós estávamos lendo, eu ia falar, estava em Mineira, né? Mas eu estava em Mineira numa quarta-feira, os irmãos estavam lendo um tempo atrás, nós estamos lendo lá Gênesis, e nós estamos lendo lá no dia, foi o capítulo 18 de Gênesis, quando Abraão recebeu o Senhor na tenda dele, ele com aqueles 2 anjos, e ele pega, ele corre lá, ele vai fazer... Ele prepara, manda preparar comida, prepara, lavou os pés do Senhor, lavou tudo, serviu, sentou lá, você não vê ele abrir a boca para falar nada, ele fica lá quieto. Olha que maravilha, ele ficou lá, sentou lá, e ficou quieto, não falou nada, esperando que o Senhor falasse com ele. Ele não ficou falando nem fazendo nada. Ele parou, sentou, que nem Maria. Recebeu na casa para servir ele, tudo assim, amém. Sentou. Mas ela foi lá e sentou aos pés dele. Fica lá, irmãos. Não fique sarnento, sabe? É verdade, nós somos sarnento, né? Fica fazer coisas indevidas. É a Marta fora de lugar, né? Aquilo que a reprovação que o senhor fez foi de Marta
porque ela estava fazendo. Não, ela estava fazendo para o Senhor. Não é verdade? Ela estava fazendo certo para o Senhor, só que de forma errada. Nós devemos aprender a fazer as coisas para o Senhor de forma certa, porque ela aprendeu a fazer isso. Em João nós vemos ela fazendo isso de forma certa. Ela serviu o Senhor de forma certa. Então, mas nós temos que aprender que todo trabalho deve ter o princípio o quê? Aos pés do Senhor, fazer para Ele. Nós devemos ser, não sei se foi onde que nós estávamos, deu exemplo que o Darby fala como uma horta, né? Uma horta sempre tem o regador, né? O regador, então nós devemos ser como esse regador aí, ó, o Senhor. Fica lá, ó. É o Senhor que vai pegar, fazer o que Ele tem que fazer, põe lá. Isso fica aí, fica quieto, né? Fica quieto. Então esse é o princípio da sarna. E o próximo aí ele fala aí fala em bingens. Isso aí são crostas. O Darby fala de crostas. O que é isso? É insensibilidade nas coisas do Senhor. Irmãos, nós devemos também ter sensibilidades. A palavra nos fala do sentimento de Cristo, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nos fala de sentimento, de sensibilidades para com as coisas do Senhor e para com nossos irmãos. Devemos ser sensíveis. Lá nós vimos lá em 1 Timóteo capítulo 3, que um dos detalhes lá também fala que ele não deve ser, nenhuma palavra, ele não deve ser violento, né? Ele não deve ser grosso. Irmão, você não vê que aquele irmão é grosso, não? É verdade. Irmão, infelizmente, às vezes nós somos grossos, sabe? Cascorento aí, ó. Não tem sensibilidade. Isso é terrível, irmão. Isso não funciona. Nós vamos perder, vamos chamar assim, perder a vez. Né? Nós vamos orar ao Senhor, sabe? Porque nós precisamos andar juntos. Né? Então tem que existir sensibilidades. E o próximo é o que é, irmão? O que é isso? Ele não produz. Isso chama-se infrutífero. Eu estou falando de nós, dos irmãos, mas é para as irmãs também, tá, irmão? Estou falando de todos nós aqui, tá? Aqui nós estamos encontrando o quê? Infrutíferos. E Paulo fala em Filipenses, quer ver? Para terminar aqui, ó. Filipenses capítulo 1, né? Eu creio, me falha a memória. Isso aí mesmo. Filipenses. Eu acho que está bem colocado esse 1, versículo 10, 9, 10 e 11. E peço isto, que vosso amor aumente mais e mais em ciência e todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Cheios de frutos. Então isso é a vida. O cristão frutificando devia ser um estado normal dele, né? Normal, a vida cristã, nós deveríamos estar como Paulo quando fala cheios do Espírito. Isso é uma condição normal, deveria ser. E frutificar. E é interessante que aqui ele fala para o dia de Cristo, né? Então é interessante que são coisas que nós fazemos aqui para o Senhor, não é um fruto de somente assim.
é algo que nós fazemos ao Senhor, e certamente tudo aquilo que a nossa comunhão com o Senhor, a frutificação, que é uma obra do Espírito Santo em nós, ela sempre vai ser de bênção, ela visa sempre a bênção do corpo de Cristo. Os dons foram dados para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Enfim, todas as coisas o Senhor olha e tem como fonte, né, assim, como propósito, melhor dizendo, é a edificação de nossos irmãos. Por isso que nós somos colocados num corpo, né? Porque não fomos chamados para viver só, mas nós temos esse exercício individual que reflete no coletivo. Então isso é muito importante, irmão, e de grande gozo, né, de entendermos isso aí, que o tempo está passando, é verdade? O tempo está passando e o Senhor está próximo. O Senhor está próximo, está para voltar, né? Nós estamos aguardando a vinda do Senhor a qualquer instante, não é verdade? A qualquer instante nós temos a iminência aí da vinda do Senhor para nós, um piscar de olhos. E o que nós estamos fazendo, né? Como é que nós estamos usando o nosso tempo, enfim, nossa vida? É para Ele. É para Ele que nós devemos proceder, porque num piscar de olhos tudo isso vai acabar, irmão. Num instante, pode ser hoje. Vai acabar tudo, esse nosso tempo. O que nós vamos levar? Nós vamos levar nossos irmãos. É isso que nós vamos estar juntos lá para sempre, né? Juntos. E eu acredito que é isso que é um incentivo. Nós devemos gozar já daquilo que nós seremos, né? Daquilo que nós seremos em glória. Já é o momento, irmão, de nós ficarmos aqui juntos, saborear e frutificar dentro desse contexto do que vai acontecer lá em glória. Porque nós já fomos colocados no ambiente da realidade, da eternidade. Nós estamos num ambiente, irmãos, para provar umas coisas já do que vai ser a eternidade. Isso é um privilégio, às vezes não se dá conta disso, que a Assembleia, esse lugar, apesar de todos os exercícios que existem, nós estamos desfrutando dessa verdade. E o Senhor quer que a gente frutifique e colhe esses frutos entre nós mesmos, para a bênção de todos nós, né? Então, acho que vamos parar aqui, né? Então, vamos dar graças. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças por todo o teu amor por nós, Senhor, por teres dado a tua vida, nos salvando, e também tu deixaste aqui, como um rebanho que somos, cuidados por ti, esse pastor maravilhoso que temos, que nunca deixa nos faltar nada. E também, Senhor, nós pensamos nos nossos exercícios aqui, sabemos que todos esses defeitos que nós contemplamos aqui, falando, sabemos que podemos ser curados por ti, por cada um deles, que porventura tenhamos. Sabemos que tu és aquele que opera um milagre sempre em nós, nos transformando para estarmos de acordo com os teus pensamentos. E assim nós expressamos essa dependência que temos de ti, para que possamos viver para a tua glória primeiramente, e certamente seremos para a edificação desse corpo que tu tens formado aqui, do qual nós um dia esperamos hoje sermos apresentados, o qual tu mesmo farás isso, apresentará a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Tudo isso nós gozamos desse pastoreio que temos e agradecemos por tudo que tu nos tem feito. E obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos, por tudo aquilo que nossos irmãos aqui em Novo Hamburgo também fizeram, pelo trabalho das irmãs, dos irmãos, em nos receber, em nos acolher, pelo tempo junto que tivemos, Senhor.
Obrigado que podemos desfrutar um pouco de tudo aquilo que nós teremos na Tua presença, quando nós estivermos todos juntos nesse lar tão bendito que nós aguardamos. E nos encomendamos ainda pelo dia que se segue, Senhor, e dando graças no Teu nome precioso, nosso Salvador e nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.